Vou trazer aqui para você, nesse vídeo, falando da Parashá Bereshit, no momento onde que o homem come da fruta do bem e do mal. E muitas pessoas param e pensam que esse foi o maior pecado, a maior transgressão que o homem cometeu. Comer do fruto do pecado, né? Comer do fruto do bem e do mal. Se a gente ler um pouquinho o texto, se a gente estudar sobre um pouco que está sendo falado ali, a gente vai entender que não. Isso foi a transgressão, mas a maior transgressão que o homem cometeu vai vir logo após. Interessante que no texto, né, muitas pessoas pensam que Hashem, Deus, né, ele chegou todo despercebido, Hashem, como se fala em hebraico, chegou despercebido, como se o homem não soubesse que o homem tinha comido da árvore do bem e do mal. Chegou ali e descobriu o homem. Mas se a gente estudar, entender, buscar, conhecer quem é Hashem, a gente vai entender que ele sabia de tudo que tinha acontecido e sabia o que ia acontecer. Hashem, né, no judaísmo não acreditamos em destino, porque destino é uma pessoa que nasceu por um propósito e só pode cumprir aquele propósito, não tem escolha, livre-arbítrio. Mas acreditamos em predestinação. O que é predestinação? É quando você tem diversos caminhos escritos e você pode escolher qualquer um deles. E qualquer um deles, só que qualquer um dos caminhos que você escolher, eles já estão todos programados. Mas são vários caminhos que você pode escolher. Isso que é predestinação. Então Hashem sabia o que aconteceu com o homem. Por que Hashem chegou procurando o homem? Né? Porque ele perguntou o que você fez. É porque ele queria saber da atitude do homem. O que o homem faria naquele exato momento. E quando ele chega diante do homem, pergunta: onde você está, Adão? Adão, estou com vergonha. Você comeu do fruto que eu lhe proibi? Sim, foi a mulher que tu me deste. Adão, nesse exato momento, coloca a culpa na mulher. E Hashem também, porque ele diz: a mulher que tu me deste. Interessantemente, quando a mulher foi feita, entregue a ele, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos e carne das minha carne. E quando Hashem pergunta para a mulher: você fez isso? Havá? Você fez isso? Ela diz: foi a serpente. Assim, novamente, levando a transgressão a outro. E a serpente não podia falar e Hashem puniu. Nós sabemos o que aconteceu. Na história de rei Davi Amélia, a gente também vê um episódio onde o profeta Natan vai diante dele e conta um episódio de uma história que tinha acontecido no seu reinado. E no final, ele pergunta qual é a punição. O rei Davi fala que esse homem perde 4 vezes mais que ele pague 4 vezes mais e que ele seja punido com a morte. E ele pergunta: quem é esse homem? O profeta Natan. E o profeta diz: é você. Na mesma hora ele reconhece. E ele diz: eu mereço a morte. Quando ele diz eu mereço a morte, não invalida o sentimento de pedir perdão a Hashem. Ele sabia que tinha que morrer pelo pecado que ele cometeu, pela transgressão que ele realizou. Ele sabia que tinha merecido a morte. Mas ele foi diante de Hashem e disse: me perdoa. Não me perdoa porque ele estava esperando se estar vivo, mas é porque ele queria chegar diante de Hashem, limpo daquela transgressão. Com esse ato, Hashem disse para ele: você não vai morrer, mas a espada não sairá da sua casa. Mostrando que ele seria punido da forma que ele sentenciou. O que acontece com Adão, né, que a gente vai ver isso, é que Adão, quando Hashem chegou diante dele e falou: foi a mulher que tu me deste, não é que ele não poderia sugerir que a mulher ajudou ele a transgressão, mas ele poderia dizer: Hashem, foi ela que me trouxe a fruta, mas eu pequei contra ti. Eu pequei contra tua ordem. Me perdoa. E se arrepender da sua transgressão. Da mesma forma a mulher. E a mulher, se ela visse que ele teve essa atitude, provavelmente ela também teria a atitude do arrependimento. E com isso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E do Gan Éden, que se chama, e para fora. E não pôde mais entrar. O que aprendemos com essa lição? Né? Podemos também ver o rei Shaul, né, que a gente olha, a transgressão do rei Shaul foi menor que o rei Davi. Mas também essa foi a mesma atitude do rei Shaul. Ele sempre achava justificativa para suas transgressões, para suas violações daquilo que Hashem determinava para ele, ele fazia o contrário.
Eles sempre achavam uma justificativa. Isso muitas das vezes acontece com nós mesmos, né? Com você, comigo, que é a qual tentamos justificar os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos não buscamos refletir no nosso erro. Sabemos que o outro errou comigo. Eu sei que o outro errou com a minha pessoa. Mas eu sei que ele errou. Agora eu quero saber em que eu errei com ele. Muitas das vezes o erro dele nasceu de um pequeno ato meu de erro. Enquanto eu reconhecer meu erro, não é que eu devo ficar me lamentando pelo erro. Eu devo reconhecer. E se for possível, pedir desculpa à pessoa. Se não for possível, eu consertar meus erros e buscar não fazer mais eles. Esse é um ato. Tem alguns erros que a gente às vezes não tem como corrigir, infelizmente, na nossa vida. Algumas pessoas não têm como corrigir, mas elas podem se arrepender e podem buscar não praticar mais. E assim, não estar levando para elas, para outras pessoas, o erro. Por acaso, muitas pessoas que se divorciam, terminam seus casamentos, e às vezes outra pessoa, o cônjuge, né? Ele tem de fato, ele tem 90% da culpa do término do relacionamento. Ou 95% alguns. Mas não esquece que essa pessoa tem 5 ou 10% da culpa. E que pode ter gerado ou causado o erro do outro. E ela não pode, por ela não avançar ou não trabalhar aquilo que levou o outro a errar, ela também tem culpada. Né? Às vezes foi no início do relacionamento, um ato de se calar, um medo de não prosseguir o relacionamento acabar. Ela não teve uma atitude de falar algo e permitiu que o relacionamento ficasse nesse buraco, um problema todo. Mas quando acaba o relacionamento, as pessoas começam, eu vejo muito no Facebook isso, acusação da pessoa, sempre botando a outra como culpada. Mulheres, homens colocando outra pessoa como se a outra fosse a única culpada, esquecendo, né? Pessoas se casam, né? O homem, quando é jovem, casa bem vestido, bonito, perfumado. Quando se casa, esquece. Em casa ele volta a ser aquela pessoa que era na casa dos pais, fedendo, não toma banho, chega em casa de qualquer maneira, vai ver futebol, vai jogar videogame, esquece que tem uma companheira. Da mesma forma, uma mulher, que muitas das vezes chega em casa, tá descabelada, tá mal arrumada, e justificativa porque tá arrumando a casa, porque trabalhou. Desculpa, você se casou, vocês se casaram. Agora tem que tratar e se preocupar. Porque no lado de fora, sempre vai ter alguém com palavras bonitas, ou bem vestido, bem bonito, para se apresentar para outra pessoa. Da mesma forma, um trabalho. A pessoa às vezes está procurando um trabalho. Já vi muitas pessoas procurando um trabalho. E ela chega no trabalho. Ela sempre começa a achar justificativa por não dar o seu melhor dentro do trabalho. Ela sempre se acha justificativa porque o patrão começa a reclamar do patrão, começa a reclamar dos outros funcionários. Porque os outros não fazem. Por que você não faz a sua parte? Ah, porque os outros não fazem. Faça a sua parte. E faz um pouco mais da sua parte. Esquece os outros. Não é que você vai esquecer dos outros que os outros estão errando. Não é que você não vai poder reclamar dos outros. Mas você vai poder reclamar porque você está fazendo a sua parte. O seu dever. Se você fizer seu dever em todos os lugares, não é que às vezes você vai ter que sair de um relacionamento que não está dando certo. Você vai sair sabendo que errou, falhou, mas o outro errou mais. Mas vai sair sabendo que buscou acertar, muitas das vezes. Você só vai saber que saiu do trabalho porque eles não te deram valor. E você vai fazer uma falta lá. Porque essa expressão, ninguém é substituível, é uma mentira. Uma mentira por pessoas que inventaram porque elas sempre foram substituídas porque elas nunca deram o melhor delas. E elas botam culpa, sempre no trabalho. Botam culpa no relacionamento, que não deu certo na pessoa. Acusa a pessoa de várias coisas, né? Do que elas às vezes estão cometendo. Então o que nós podemos entender aqui? Qual o ato que Hashem, o maior ato do homem na Parashá Bereshit, de Adão, a transgressão que ele cometeu, foi não ter reconhecido o seu pecado, a sua transgressão, e pedido a Hashem perdão por isso. Isso deve ser nosso dever, buscar reconhecer os nossos erros e dali começar a consertar novamente. A busca sempre de consertar. Existe uma expressão que diz: todo homem é falho, todos nós temos direito de errar. Isso não tem lugar nenhum escrito isso. O que tem escrito é que todo ser humano tem direito de consertar as suas falhas. Todo homem pode buscar o erro, consertar os seus erros. É porque todo homem vai errar um dia. Mas não é que ele tem direito de errar. Porque se ele não tivesse direito de errar, ele não teria nenhum lugar que ele não poderia ser punido. A partir do momento que você tem direito de um erro, você não pode ser punido por isso. Então não existe isso. Então entenda. Buscar sempre, olhar,
porque deu errado algo e buscar saber aonde que você errou. É a maior reflexão que você pode fazer e pedir perdão aos céus. Isso depende da transgressão que você fez com a pessoa e diante de uma pessoa e pedir perdão. Com toda a sinceridade. Se ela não te perdoar, desculpe, mas você pediu perdão com toda a sinceridade dos céus. Buscou consertar. Entenda uma coisa. Quando você rouba alguma coisa de uma pessoa, não é só o ato de pedir perdão que você está perdoada. Ela pode perdoar, mas você também tem que devolver o valor que foi roubado. Para trazer a correção do que foi tirado da outra pessoa. Que a gente podemos aprender com essa paraxá, que a gente precisa sempre fazer techuvá. E a techuvá é pedir perdão pelos nossos pecados e prosseguir, consertar e buscar não errar mais. Que a gente possa estar iluminando cada um de vocês, cada um que está aqui assistindo esse vídeo, que possa a gente estar assim refletindo mais sobre isso. Um abraço para todos. Que a Shem abençoe a todos. Shalom.